Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e apostas de futebol para este domingão, dia 3 de agosto. Assim, separei uma grade de jogos bacana para você, tá beleza? Mas se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal para acompanhar o nosso trabalho diariamente e ver como funciona os nossos prognósticos esportivos. Se por algum motivo você caiu por aqui de paraquedas, já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Ativa o sininho de notificações para receber as nossas dicas assim que o vídeo for postado. E não se esquece de compartilhar o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas. Dá essa força aí para ajudar o crescimento do nosso canal. Time, lembrando, aposta apenas para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Time, vamos agora à nossa primeira análise. Nosso primeiro prognóstico do dia vai ser pela Escócia Premiership. Temos o jogo do Celtic versus Mirren, início às 12h30 da tarde, ou seja, a primeira rodada. Classificação não nos importa no momento. Então vamos focar aqui nos últimos jogos, confronto direto e ver o que tem de melhor para nós. Bom, nos últimos 5 confrontos do Celtic, ou seja, 5 grandes amistosos, bateu over 2,5 em todos. E o Celtic perdeu para o Ajax e perdeu para a Estrela da Amadora de Portugal. Já a equipe do Mirren, 5 jogos, apenas um amistoso, ou seja, 4 jogos foi pelo campeonato escocês. Então, nos últimos 3 jogos são 3 vitórias, batendo over 2,5. E nos últimos confrontos aí, 5 confrontos, 4 vitórias do Celtic e 1 empate. Então, a equipe do Celtic, apesar de não vencer os últimos 5 confrontos, é uma equipe amplamente favorita nesse confronto a estar vencendo essa equipe do Mirren. Então, quando atua em casa com o apoio do seu torcedor, é muito complicado surpreender o Celtic em seus domínios. Então, diante desse mercado, podemos buscar aqui o mercado para gols, podemos buscar o mercado para over 2 gols e meio, e sendo um pouco ousado, podemos buscar essa vitória da equipe do Celtic ainda no primeiro tempo. Bom, temos agora o Brasileiro Série A, jogaço, Botafogo versus Cruzeiro às 16 horas, confronto do vice-líder versus o sexto colocado. A equipe do Cruzeiro, ela era líder até outra rodada. Após 2 tropeços consecutivos, perdeu a liderança. Tropeçou fora de casa, jogou melhor que o Corinthians, mas não conseguiu furar o bloqueio e perdeu de 2-1 de virada para o Ceará. Então isso causou o seu descimento aí da primeira para a segunda colocação. Então o Botafogo está em ascensão, é uma equipe que vem subindo a cada rodada na temporada. Lembrando, nos últimos 5 confrontos, o Botafogo tem 2 empates e 3 vitórias. É uma equipe under. Nos últimos 5 confrontos bateu menos de 2,5 gols. E a equipe do Cruzeiro em 5 jogos não vence a 3 jogos, empatou aí com o CRB pela Copa do Brasil em casa também. Então é uma equipe que está meio desequilibrando. Nos últimos 3 jogos não vence, em 5 bateu over 1,5 em 3 deles. E nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Cruzeiro. O Botafogo era líder da temporada passada e também na temporada retrasada, se não me falha a memória. O Botafogo foi surpreendido nos 2 jogos aí para a equipe do Cruzeiro. Perdeu em casa 3-2 e perdeu fora de casa, meu parceiro. Perdeu em casa 3-0 e perdeu fora de casa 3-2. Ou seja, um tabu a ser quebrado. O Cruzeiro não perde para essa equipe do Botafogo há muito tempo. Ou seja, a sua última derrota foi em 2016, 9 anos que a equipe do Cruzeiro não perde para o Botafogo no geral. Agora, focando apenas na casa do Botafogo, a última vitória do Botafogo na casa dele mesmo foi ainda em 2013, meu parceiro, em 2013. A última vitória do Fogão foi em 2003, atuando em casa. Então, faz 12 anos um tabu aí que o Cruzeiro não perde. Então, vai ser um jogo bem equilibrado.
tecnicamente. Vejo o jogo under, já que o Botafogo tem essa proporção, mas nos últimos confrontos não é isso que acontece. Então podemos buscar o mercado para over 1,5. Podemos buscar um mercado aí também para empate ao intervalo. Vai ser um jogo de bastante marcação. A equipe do David Ancelotti não vai querer que esse tabu continue, mesmo se não ganhar, não parta para cima. Um empate aí está de bom tamanho para a equipe do Cruzeiro. Vai atuar fora de casa. E agora vamos partir para o Corinthians versus Fortaleza às 16 horas. Confronto do 11º versus 18º colocado. A equipe corintiana do Dorival Júnior vem de uma vitória no clássico diante do Palmeiras. 3 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 apenas uma derrota e em 5 jogos bateu under 2,5. Fortaleza apenas uma vitória em 5 jogos. Bateu over 1,5 em 4 de 5. Não tem mais o Pablo Juan Vojvoda como seu comandante técnico. Mas tem aí um grande treinador português no seu comando. Lembrando, perdeu para o Grêmio fora de casa 2-1, lambança do goleiro. O goleiro saiu equivocadamente nas 2 oportunidades. 6 minutos já tinha saído ali 2 pênaltis para a equipe do Grêmio. O último confronto 3-0 e 2-0 para Corinthians pela Sul-Americana. Antes disso, tinha um tabu aí do Fortaleza diante do Corinthians. Esse tabu foi quebrado, hein? Mas para essa partida é um jogo bem equilibrado. Será que essa equipe do Corinthians vai poupar jogadores? Meu parceiro, deve poupar, hein? Vai enfrentar um Palmeiras que vai atuar em casa com sangue no olho. Então deve poupar. Diante disso, acredito que será um jogo para menos de 3,5 gols nessa partida. Bom, temos agora decisão na Série D. Sergipe versus Santa Cruz. Jogo de ida. A equipe do Santa Cruz é uma equipe que terminou na segunda colocação. Esse jogo tem início às 17 horas. Sergipe em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, batendo over 1,5 em 3 de 5. Santa Cruz fora de casa, 3 jogos sem vencer. Perdeu para Ferroviário, perdeu para Horizonte e empatou com o América de Natal. O último confronto foi 1-0 para o Santa em casa e na casa do Sergipe foi 1-1. Para essa partida eu vou deixar Sergipe chance dupla. Temos agora um jogo pela Premier League, meu parceiro, pela torneio de verão da Premier League, o jogo do Manchester United versus Everton. O Manchester United vem liderando, brigando ali com o Bournemouth, vem de uma vitória maiúscula em cima do Bournemouth. Esse confronto tem início às 18 horas. O United vem a 3 vitórias e um empate, batendo over 2,5 em 3 de 5. E o Everton, 3 derrotas consecutivas, batendo under 2,5 em 3 de 5. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do United e um empate. Para essa partida, acredito em uma vitória do Manchester United. Bom, Brasileiro Série A novamente. Temos o jogo do Atlético Mineiro versus Red Bull Bragantino às 18h30. A equipe do Galo atualmente é o 13º colocado, 3 derrotas consecutivas. E o Red Bull Bragantino vem na 5ª colocação com queda de rendimento, com 27 pontos, ou seja, 4 jogos sem vencer. E em sequência individual, em 5 jogos, o Galo venceu aí recentemente o Flamengo pela Copa do Brasil pelo placar de 1-0 e bateu o under 2,5 em 4 de 5. Já a equipe do Bragantino, 5 jogos sem vencer, batendo over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos, over 1,5 em 4 deles, ambos marcam em 4 deles. É um jogo que vou acreditar aí no Galo, com empate anula, ou mais de 1,5. Bom, temos agora Ceará versus Flamengo às 18h30. É o confronto do líder do campeonato versus o 9º colocado. A equipe do Flamengo vem de um tropeço pela Copa do Brasil, perdeu para o Galo em casa por um placar de 1-0. E o Ceará vem de uma vitória fora de casa para o Cruzeiro, nem meu parceiro. Então é o seguinte, o Ceará em 5 jogos bateu under 2,5 em 4 deles. O Flamengo 5 jogos, under 2,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. O Flamengo aí pode poupar jogadores, porque vai enfrentar o Galo fora de casa pela Copa do Brasil, precisando do resultado. Se poupar, é chance dupla a favor do Ceará. Se não poupar, então complica as coisas e podemos buscar o jogo para over 1,5 gols nessa partida. Bom, temos agora a Copa das Ligas, Santini versus Juarez.
Bom, esse jogo tem início às 18h30. A equipe do Cissantini, 3 vitórias e um empate, batendo over 2,5 em 3 de 5. Juarez, 5 jogos, over 1,5 em 4 de 5. É um jogo que vou acreditar no casa com empate anula. Temos agora o Brasileirão Série C. Temos Náutico versus Retrô às 19 horas. É o confronto do quarto colocado versus o 19º colocado. É um confronto de equipes pernambucanas. A equipe do Retrô tem um saldo negativo de -9, o Náutico tem um saldo positivo de +9. Ou seja, o Náutico do Hélio dos Anjos tem a melhor defesa desta Série C. É a equipe que tem o segundo melhor saldo. É a equipe que vem atuando bem. É a equipe que está em ascensão dentro do campeonato. Está a 7 pontos do líder Caxias. Venceu o próprio Caxias. Vai enfrentar o Londrina na próxima rodada. Vencendo esse confronto, empata com o Londrina. Se o Londrina tropeçar nessa rodada, a próxima rodada o Náutico já vai brigar por vice-liderança caso a Ponte Preta tropece. O Náutico é uma equipe que está com uma boa série de invencibilidade em jogos seguidos. 6 jogos de invencibilidade pela essa Série C. 5 jogos sem sofrer gol. O último jogo que sofreu gol foi contra o Maringá. E se você for contar apenas na Série C, o Náutico tem 7 jogos de invencibilidade, porque contra o Bahia foi pela Copa do Nordeste. Então, o Náutico vem fazendo bonito. O Náutico tem uma defesa sólida. Tem um ataque que vem funcionando aí nesses dois últimos jogos. O Náutico venceu o Guarani fora de casa com o gol do Cardoso de falta. E vai enfrentar, meu parceiro, essa equipe do Retrô, que está se tornando uma pedra no sapato dos alvirrubros. Por quê? O Retrô, apesar de estar na lanterna do campeonato, é a única equipe de Pernambuco que está disputando a Copa do Brasil. Ou seja, perdeu para o Bahia fora de casa por um placar de 3-2. Vai decidir em casa na próxima quarta, não me falha a memória. Vai decidir em casa, mas ainda assim o Bahia é o favorito. Falando na Série C, vem fazendo uma campanha terrível, campanha de rebaixamento. E o que irrita no Retrô é que o presidente badalado gosta de soltar gracinha para os adversários. Quando empatou o jogo contra o Ipiranga, segundo o presidente, que não, já eliminei a equipe do Clube Náutico esse ano, que estamos em casa praticamente, os aflitos em nossa casa, etc. Ele deve lembrar que os últimos 2 camaradas que falou isso não conseguiu superar os alvirrubros. Foi a equipe do Caxias, o zagueiro, falou umas gracinhas, e foi o técnico do Guarani. Então o Náutico venceu esses 2 últimos confrontos desses caras que soltaram gracinha. E agora o Retrô vem com mais uma gracinha e pode sofrer consequências. Nos últimos 3 confrontos, o Náutico não vence o Retrô. 2 vitórias do Retrô e 1 empate. Mas vale salientar que o Náutico atuando em casa, o Náutico do Hélio dos Anjos, é uma equipe forte e competitiva. O Retrô tem uma conta a pagar ao Clube Náutico Capibaribe. Quando o Hélio dos Anjos ainda era treinador, ele conseguiu surpreender, se não me falha a memória. O Náutico foi ainda em 2022, se não me falha a memória, foi de 1-0. E depois disso está se tornando uma pedra no sapato da equipe do Náutico, porque conseguiu eliminar o Náutico do Pernambucano, ou seja, 5 meses depois, o Náutico vai enfrentar o Retrô e com certeza vai fazer valer o seu mando de campo, vai fazer valer a sua autoridade técnica. O Itamachule já enfrentou o Hélio dos Anjos em algumas oportunidades. O Náutico do Hélio dos Anjos enfrentou o Itamachule quando era treinador do Santa Cruz, e o Náutico amassou o Santa Cruz naquela ocasião. Então, vejo o elenco do Náutico pronto para mais uma vitória. Então, vou estar deixando Náutico empate anula. Com mais segurança técnica, Náutico empate anula. Sendo mais ousado, é Náutico para vencer seco, sem medo de errar, time. Então, para cima deles, timba em busca do acesso, que aí não é o seu lugar. Bom, retornando ao Brasileirão, temos Vitória versus Palmeiras às 19h30, confronto do terceiro versus o 15º colocado. O Vitória é uma equipe que
não tem um ataque aí que funciona tecnicamente, porque só marcou 14 gols, meu parceiro. O Vitória vem aí a 5 jogos, batendo under 2,5 em 4 deles. E a equipe do Palmeiras, 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 deles. Vem de uma derrota, um clássico para o Corinthians pela Copa do Brasil. Último confronto, o Vitória venceu fora de casa o Palmeiras por um placar de 2-0 e bateu over 1,5 em 4 dos últimos 5 confrontos. Para essa partida, eu vou acreditar no mercado para over 1,5 gol nessa partida. Bom, vamos agora para Internacional versus São Paulo às 20h30 da noite. É o confronto do 8º versus 10º colocado. O São Paulo do Hernan Crespo vai enfrentar o Inter do Roger Machado. O Inter do Roger vem de uma derrota para um tricolor carioca pelo placar de 2-1. Nos últimos 3 confrontos foi over 1,5. E o São Paulo, 5 jogos sem perder, batendo over 1,5 em 4 de 5. Último confronto 3-1 Inter fora de casa. O Inter tem uma hegemonia gigantesca quando enfrenta o São Paulo. Então, para essa partida, eu vou estar deixando chance dupla a favor do Inter ou jogo para mais de 1,5. Temos agora o nosso último prognóstico. Monterrey versus New York Red Bull. Bom, início às 21h30. A equipe do Monterrey, 5 jogos, over 1,5 em 4 deles. E o New York Red Bull, 3 jogos, bateu over 1,5 de 5. Para essa partida, é mais um jogo que acredito que será um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E rapaziada, essas são as nossas análises, prognóstico e palpite de aposta do dia, ou seja, deste domingão. Antes que me pergunte, vou estar deixando aquela dupla, aquele bilhete pronto aí, formado como dupla ou tripla aqui do canal para vocês, meu parceiro. Então, temos grandes jogos, temos grandes opções, então vamos nessa, meu parceiro. Time Sergipe versus Santa Cruz, chance dupla a favor da equipe sergipana. E vou estar deixando Manchester United para vencer o jogo. É a nossa primeira dupla exclusiva do canal. Outra, Atlético Mineiro e Bragantino, Galo, chance dupla. Flamengo versus Ceará, over 1,5. E Náutico casa com empate anula, Náutico versus Retrô. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seus bilhetes prontos, de olho nas zebras que pode acontecer aí. Então, muito cuidado que pode acontecer alguma zebrinha neste domingão, como é o caso aqui, Fortaleza versus Corinthians. Vai que o Fortaleza resolve aprontar para cima dos corintianos. Então, muito cuidado. Flamengo versus Ceará. Se o Flamengo poupar, pode acontecer uma zebrinha aí também. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo. Se quer mais dicas como essa, siga lá nós no nosso Insta e entre aí abaixo no nosso canal do Telegram. Avante, tropa!